Bom, gente, já tem aqui para conversar com a gente do outro lado da tela novamente o presidente da Federação Árabe Palestina do Brasil, Walid Rabah. Walid Rabah, bom dia. Bom dia, internautas. Bom dia, Anderson. Bom dia, Faixa Livre. É um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Prazer sempre é nosso de receber aqui no programa, Walid. Eu quero te agradecer muito a tua presença aqui para fazer esse papo conosco, ainda mais que nesse momento você está aqui no Rio de Janeiro, né, Walid? Você está aqui na nossa cidade, você esteve ontem lá no ato em solidariedade ao mandato do deputado Glauber Braga, o fim da caravana Glauber Fica, que também se transformou num ato pró-Palestina. Eu queria muito ter ido, não consegui, tive questões particulares aqui, não foi possível. Mas, rapidamente, como é que foi aquele ato de ontem? Eu fiquei sabendo que houve uma mobilização muito intensa lá, né, Walid? Foi um ato popular de muito alcance, de defesa a um só tempo de um mandato popular ameaçado por um processo de fascistização da vida pública brasileira, ou seja, de um deputado que está na casa parlamentar em que ele exerce o mandato popular, para o qual ele foi eleito, e lá onde ele deveria ser defendido, inclusive pela segurança da casa, dos ataques de um defensor do totalitarismo, de um vigarista profissional, ele, deputado, tem que se autodefender deste ataque injurioso, calunioso de um vigarista profissional. E esta casa, ao invés de defendê-lo, ou pelo menos a sua estrutura, aquela parcela também totalitária, também odiosa, também promotora da intolerância, em forma parlamentar, busca caçar esse parlamentar. É inaceitável que isso aconteça. Quer dizer, um deputado agora, se ele não exercer o direito à autodefesa na Câmara, ele será atacado pelo primeiro débil mental que aparecer lá. E se ele se autodefender, porque não foi defendido pela estrutura da casa, ele será caçado por aqueles da própria casa que introduzem este tipo de indigente político na casa para agredir pessoas honradas como o deputado Glauber. Então, isso estava em discussão. E estava em discussão também, pelo menos pelo meu ponto de vista, o precedente. Se isso virar regra, o parlamento deixa de ser uma casa segura para os defensores da soberania nacional, do desenvolvimento nacional, da soberania popular, de uma pátria que reúna um projeto nacional com o seu povo, deixa de ser segura para estes parlamentares e passa a ser um ambiente de gangsterismo, de malandros profissionais que atacam o parlamento. Então, este é o precedente. O precedente em que os promotores do ódio e da intolerância, inclusive vigaristas profissionais que saem das sarjetas, como este rapaz que atacou o Glauber, sejam os donos do parlamento. Os donos da democracia, quer dizer, do seu fim. Coincide que este parlamentar, também, Glauber, merece o ódio desta gente, porque na cena internacional se opõe ao genocídio na Palestina. Não por acaso, o ato de ontem também foi pelo fim do genocídio, pela Palestina livre, etc. Uma marca do mandato do deputado Glauber, e não poderíamos deixar, evidentemente, de estar nessa trincheira. E foi isso que aconteceu ontem, um grande ato, um ato muito civilizatório, e eu fiquei muito feliz de tomar parte dele. Que bom que você pôde estar lá, viu, Walid? Eu gostaria muito de estar lá. A gente até queria transmitir esse ato ao vivo, como a gente já fez em outras oportunidades, outros atos que o Glauber promoveu. Não foi possível, não houve uma transmissão ao vivo do ato para a gente retransmitir aqui pelo Faixa Livre, enfim, mas muito importante a gente defender o mandato do Glauber Braga, o mandato popular, que está sendo atacado de maneira vil por figuras absolutamente nefastas na Câmara dos Deputados, em especial liderada essa perseguição pelo senhor Arthur Lira. A gente vem trazendo todos os desdobramentos disso aqui, as ações do parlamento, lá no Conselho de Ética, depois na CCJ, enfim, a gente está fazendo um acompanhamento e quando esse tema for a votação no plenário, ao longo já das próximas semanas, ao que tudo indica, a gente vai transmitir aqui, mais uma vez registrando Glauber Fica. Estamos na luta. Olha, trazendo aqui agora para as nossas discussões importantes
do programa, eu queria discutir com você, eu queria repercutir um número que é absolutamente estarrecedor e que foi difícil até entender esse número e eu queria que você explicasse aqui para a gente. Um relatório produzido pelo professor israelense Yaakov Garb, da Universidade de Harvard, divulgado pela FEPAL, essa semana chocou a comunidade internacional ao estimar que cerca de 377 mil palestinos podem ter sido exterminados em Gaza desde o início da ofensiva israelense. Esse relatório utiliza análise baseada em dados e mapeamento espacial para examinar como os ataques do Estado sionista contra civis e a obstrução da ajuda humanitária levaram a uma queda dramática na população do enclave. Esses mapas incluídos no relatório, baseados em estimativas do próprio exército de Israel, indicam que a população restante na cidade de Gaza é de cerca de 1 milhão de pessoas, 500 mil em Mawazir e 350 mil no centro de Gaza, totalizando 1.850.000 pessoas aproximadamente. Antes do morticínio, estimava-se que a população de Gaza, o total, era de 2.227.000 pessoas. A discrepância aponta que há aí uma perda populacional de pelo menos 377 mil pessoas. Esse número, ali, que inclui mortes diretas por bombardeios, fome, sede, doenças e desaparecimentos, expõe a magnitude de um massacre que, na verdade, se configura como um genocídio em curso. Diante dessa estimativa devastadora, Walid, que elementos esse relatório nos traz sobre a real dimensão da tragédia humanitária em Gaza e como é que a Federação Árabe Palestina no Brasil interpreta esses dados no contexto político e histórico do projeto colonial israelense? O que dizer sobre esse número absolutamente estarrecedor, 377 mil mortos, Walid? Esse estudo ele acabou caindo num repositório de Harvard. Mas o professor propriamente não é de Harvard, é de uma instituição israelense. E entre anteontem e ontem, circulou uma correção desses dados, informando que havia um erro de leitura e que não 200 mil habitantes de Gaza teriam sido colocados nesta conta de desaparecidos e que não estavam desaparecidos, na verdade, porque houve um erro de digitação, um erro de leitura que foi corrigido. Pois bem, vamos supor que isso seja correto e, portanto, tiremos desta conta de 377 mil, que daria 17% da população de Gaza, 16,9 alguma coisa, e caiamos para 177 mil. Bem, os números oficiais hoje para Gaza, oficiais, quero dizer, aquilo que é possível ter de dado agora para Gaza, para 630 dias de genocídio, informam 56.991 mortos. Considerando os desaparecidos sob escombros, 68.200, 68.191. Nesta conta, tirando 200 mil, ficaríamos com 177 mil. Então, ao invés dos 3,06% da demografia de Gaza, nós teríamos 8% da demografia de Gaza exterminada. E 8% da demografia de Gaza exterminada equivale a perto de 17 milhões no Brasil. Veja o tamanho disso. E na Europa atual, por sua demografia atual, para a Segunda Guerra Mundial, daria mais de 60 milhões de exterminados. Então, só neste período genocidário, com 177 possivelmente exterminados em Gaza, desaparecidos em Gaza, e que podem estar mortos, significaria, só este número equivaleria se aproximaria dos até 70 milhões de mortos na Segunda Guerra Mundial inteira na Europa, proporcionalmente. Mas isso ainda está para ser confirmado. O que nós temos agora é que, no mínimo, temos perto de 70 mil exterminados, mais de 3% da demografia de Gaza,
se aproximando de 7 milhões no Brasil e se aproximando de 25 milhões em equivalência à Europa da Segunda Guerra Mundial por sua demografia atual, em 630 dias, não em 2.190 dias, que foi a Segunda Guerra Mundial. Mas tem um terceiro elemento que contextualiza isso. Ontem eu estive também na conferência concedida pelos Médicos Sem Fronteiras, ouvindo 3 de seus profissionais que retornaram de Gaza há poucos dias, na sede da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. E o que eles dizem? Dizem, em primeiro lugar, que os números de mortos são absolutamente subnotificados. Por quê? Porque apenas aqueles que chegam às estruturas hospitalares é que são notificados. Então, por exemplo, um exemplo inclusive dado por uma das profissionais, é que uma das enfermeiras que trabalha, palestina, que trabalha com Médicos Sem Fronteiras, não apareceu no hospital, porque o veículo em que ela estava, e ela estava inclusive grávida, foi atacado e ela simplesmente desapareceu. Então, esta não está notificada. Assim como não estão notificados todos aqueles que morreram, por exemplo, buscando comida, saindo de um lugar para outro, ou aqueles cujos ataques simplesmente destroçaram os corpos e não há como identificar os corpos. E todos aqueles que foram mortos e foram abandonados, feridos, e não puderam ser socorridos e levados aos hospitais. Isto são centenas ou muitas milhares de vidas. Então, o que nós podemos assegurar absolutamente? Há milhares de mortos não notificados, milhares. Portanto, seguramente, os 68 mil atualmente pode estar beirando 70, 80, 90, 100 mil. Se nós estivermos hoje falando de algumas dezenas de milhares não notificados, aqueles que morreram de fome, aqueles que morreram de doença, porque não há notificação daquelas pessoas que morreram em casa. Mas as consequências da morte, tal qual informa a revista The Lancet, no artigo de 5 de julho do ano passado, que para cada morte decorrente dos efeitos bélicos, outras 4 acontecerão, elas acontecerão como? Os quase 140 mil feridos sem tratamento que irão morrer por isso. Os 12 mil que tratavam de câncer e que não tratam mais. Os 40% que faziam hemodiálise, aliás, dos que faziam hemodiálise pela destruição dessa estrutura, 40% deles morreram. Morreram onde? Provavelmente nas suas casas, falta do atendimento médico para a hemodiálise. As mulheres que morreram no parto, os bebês que morreram, 300% de aumento do aborto involuntário, isso precisa ser computado ainda. As mulheres que foram assassinadas grávidas e que precisa computar o feto que morreu com ela, como homicídio também. As crianças, os fetos que nascem os bebês que nascem absolutamente subnutridos, a esmagadora maioria atualmente, e que morrerão no curso em virtude disso. A ausência de UTIs neonatais que levará à morte daqueles que precisam e não terão. Então, veja, isso tudo precisa entrar na conta. Nós estamos diante de um mega genocídio para ser ainda quantificado. E é isso que esta informação, este relatório, desencadeia como discussão. O que eu ouvi ontem do relato dos 3 profissionais de saúde brasileiros de Médicos Sem Fronteiras é aterrador. Aterrador. O que eu vejo neste relatório, saindo 200 mil, sobrando 177 mil, em vez das 68 mil que temos hoje, considerando desaparecidos. Aterrador. Aquilo que nós temos de informação a partir da revista The Lancet, que eu acabei de reproduzir. Aterrador. Nós estamos indiscutivelmente diante do maior extermínio humano de todos os tempos. Estamos diante do maior extermínio de crianças de todos os tempos. Mulheres, destruição. E não há nenhum número, mesmo este corrigido, de 377 para 177, que desconfirme isso. Pelo contrário, confirma isso. Confirma, né, Walid? Infelizmente, sejam 377, sejam 177, é um número, como você coloca aqui para a gente, aterrador, uma situação inimaginável que a gente pudesse lidar
com isso sem que houvesse uma ação efetiva do planeta para interromper esse morticínio. O que mais assusta é isso, é a falta de ação dos atores internacionais, da sociedade em geral, para agir contra esse processo que está em curso lá no Oriente Médio. Ali, o termo genocídio ele tem sido amplamente debatido nos últimos meses, mas ainda encontra resistência em setores da diplomacia internacional, especialmente desses aliados do Estado sionista. No entanto, diante desses dados, como os desse relatório, enfim, parece cada vez mais insustentável negar que a gente está diante de um extermínio deliberado de um povo. Na visão da FEPAL, o que é que caracteriza esse massacre como um genocídio e por que, mesmo diante de evidências tão contundentes, ainda há tanta relutância por parte de organismos internacionais e governos ocidentais em nomear esse crime pelo que ele é de fato? A necessidade de defender Israel, a necessidade de defender os Estados Unidos e a necessidade, claro, de seguir o modelo genocidário. Do ponto de vista estritamente da definição do crime de genocídio, não há nem como tergiversar a este respeito. A leitura do artigo 2º da Convenção é cristalino. Veja, ele diz o seguinte, o que seria o crime de genocídio na definição da Convenção para o Genocídio, né? Matar membros do grupo. Veja. Causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo. Submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar a destruição física total ou parcial. O genocídio não é a eliminação total do grupo humano. Parcial também. 92% da destruição das casas. 80% do restante do território destruído. A quase totalidade dos hospitais destruídos. O impedimento do ingresso de analgésicos, por exemplo, morfina, a pretexto de que ela tem na sua composição um material que poderia ser uma composição mínima, 1, 2, 3%, que poderia ser utilizado para a fabricação de armas, de armamento explosivo, por exemplo. Sabonete não pode entrar em Gaza a este mesmo pretexto. A destruição das clínicas de fertilização, todas. A destruição de todas as mesquitas, de todas as igrejas, de todos os centros comunitários, a matança de 1.411 profissionais de saúde, 219 jornalistas, a destruição das 3 usinas de dessalinização, e a que sobrou foi parcialmente destruída, funciona apenas 10%. Aqui no Brasil, o brasileiro consome, em média, para suas necessidades diárias, mais de 250 litros de água diariamente, cada cidadão. O mínimo que deve ter são 50 litros diários. Em Gaza, estão sobrevivendo com 5 a 9 litros de água diários e com potabilidade duvidosa. A comida está entrando a quantum mínimo. As pessoas estão fazendo, em média, uma refeição ao dia, inclusive os profissionais de saúde. Segundo o Médicos Sem Fronteiras, os pacientes estão fazendo, no máximo, 2 refeições por dia. Os queimados, por exemplo, uma esmagadora maioria dos feridos são queimados pelos explosivos israelenses, especialmente crianças, precisam inclusive de mais calorias para se recuperar. E eles têm apenas de 1 a 2 refeições por dia. Portanto, demorarão mais para se recuperar e possivelmente terão consequências duradouras dessa recuperação não plena e morrerão antecipadamente e entrarão no cálculo do genocídio. As máscaras para os queimados, Israel proibiu que ingressem no território. Quer dizer, isso tudo não é genocídio diante dessas definições? Adotar medidas destinadas a impedir o nascimento no seio do grupo, 300% do aumento do aborto involuntário, o extermínio massivo de mulheres, o extermínio massivo de crianças, o extermínio dos hospitais, das maternidades, o extermínio das clínicas de fertilização. Isso tudo não é impedir o nascimento de membros do grupo? Efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. É óbvio que se nós temos a maior transferência, o maior deslocamento de população da história, mais de 90% dela, a limpeza étnica da Palestina de 47, 51, que fez nascer Israel,
No território em que isso aconteceu, 88% foi deslocada ou morta. Quer dizer, na maior limpeza étnica da história, o percentual foi menor do que acontece hoje. Isso não é genocídio? Somente pessoas estúpidas ou pessoas criminosas para dizer que isso não é genocídio. Não há como, frente à definição da convenção, que isso não seja genocídio. Aliás, ultrapassa tudo que está nessa definição. É preciso encontrar um outro crime, uma outra tipificação, uma outra palavra para definir o que acontece. Holocausto é pouco para o caso palestino. É bem isso, viu, Ali? Porque a situação lá no Oriente Médio ela se agrava cada vez mais e eu queria tratar, discutir um ator que a gente sempre discute, sempre fala aqui, sempre traz no Faixa Livre e a gente não pode deixar de tocar nesse assunto, mais uma vez, da responsabilidade dos Estados Unidos nesse processo. A gente sabe que o massacre está sendo promovido pelas mãos de Benjamin Netanyahu, mas com apoio inconteste dos estadunidenses. Qual é a responsabilidade dos Estados Unidos, ali, nessas cerca de 177 mil mortes que sejam? Total. Sem o veto dos Estados Unidos, sem o armamento dos Estados Unidos, sem as munições dos Estados Unidos, sem a aviação estadunidense, sem os 25 bilhões de dólares estadunidenses entregues a Israel quando de outubro de 23 a outubro de 24, quando completou um ano. Isso deu, naquele momento, pela conversão da moeda, perto de 150 bilhões de reais. Pela quantidade de mortos considerados naquele momento, mesmo com os desaparecidos colocados na conta, deu 2,5 milhões de reais para cada palestino abatido. Tudo isso é estadunidense. A responsabilidade pelo extermínio do povo palestino é 100% estadunidense. O executor é Israel. Netanyahu é o novo capo, o capo do momento. No momento em que existiu o nazismo na Europa, na Alemanha, e prejudicou a Europa toda, nos campos de concentração havia membros sionizados, inclusive em grande medida, alemães e não apenas alemães, de fé ou cultura judaica que serviram aos nazistas. Esses foram os capos. A Alemanha nazista de hoje são os Estados Unidos ou o sistema ocidental encarnado mais publicamente pelos Estados Unidos. E o capo deste momento, desta Alemanha nazista, Estados Unidos, Israel. É o Netanyahu, é o seu gabinete. São sionistas de um modo geral, alguns em Israel e alguns fora de Israel. Esses são os novos capos. Alguns deles no Brasil. Apenas isso. O extermínio do povo palestino é, primeiro de tudo, responsabilidade inglesa. Depois, responsabilidade de outras potências europeias que contribuíram com isso. E, nos dias atuais, responsabilidade integral dos Estados Unidos. Não há a menor dúvida disso. Responsabilidade integral dos Estados Unidos diante desse processo. Ali, a gente sempre fala aqui também sobre esse tema, mas é bom, a partir desses dados que chegaram, desses números de mortes, estarrecedor, quem da Recha de Gaza, Ali, depois de tantos meses de massacre e outra, é possível falar em reconstrução diante de toda essa destruição física, psicológica e cultural que o povo palestino tem enfrentado? O povo palestino é capaz de reconstruir, se reinventar e permanecer em sua terra e construir uma Palestina vibrante. Isso não há dúvida, não está sob questão. O que está sob questão é outra coisa. A partir do momento em que Israel destrói a totalidade do território, com os Estados Unidos, evidentemente, promove este nível de extermínio e programa mais de 140 mil feridos neste momento, quase todos mutilados, graves, para morrerem sem assistência. Ele entra agora na fase seguinte: impedir a reconstrução do território para manter a inabitabilidade dele. Manter a população em enclaves dentro do próprio território. Só para nós termos uma ideia, Gaza tem 365 quilômetros quadrados. Isso equivale a apenas 1/3 da cidade do Rio de Janeiro, onde eu estou agora. Apenas 15% de Gaza está permitido estarem os palestinos bantustanizados, guetizados, em campos de concentração. Isso equivale a apenas 4% do território da cidade do Rio de Janeiro.
com, além do mais, alguns pontos chamados postos de ajuda humanitária, administrados por Israel, pelos Estados Unidos, com uma empresa chamada Fundação Humanitária para Gaza, fundada por estadunidenses, normalmente pessoas implicadas ou empresas, né, de mercenários que atuam em guerras por procuração, com ex-funcionários e funcionários da ativa do Mossad israelense, impedindo a ajuda humanitária e a ação da ONU e das demais organizações, e eles passam a administrar isso em poucos locais, ou seja, obrigando que os palestinos estejam em 3, 4 enclaves para poder comer e beber água. E estão sendo mortos enquanto se deslocam para esses lugares. O que isso indica? Israel passou a tomar 85% do território e os outros 15% apenas para administrar 2 milhões de famintos que serão administrados para serem limpados etnicamente. Então, eles estão sendo enjaulados para serem deportados. Alguns morrerão de fome no curso deste tempo. Outros morrerão por falta de atendimento médico. Outros morrerão porque nascerão natimortos. E assim vai indo. Estamos agora no último estágio, que é o da solução final em Gaza para o extermínio integral da população palestina. E isso está acontecendo ao vivo, com algumas distrações. O ataque ao Irã, que poderia acontecer em outro momento, embora ele possa estar dentro de um objetivo geral para o Oriente Médio, visa distrair da solução final, que agora entra em sua fase final em Gaza. Isso tudo com o apoio da Rede Globo de televisão. Isso tudo com o apoio de uma gangue que quer caçar o mandato do Glauber. Isso tudo está em curso. Este é o momento que nós estamos vivendo em Gaza. Olha, aproveitando que você citou aqui o Brasil, enfim, eu tenho uma pergunta de um espectador nosso, Francisco Brown, e ele pergunta aqui o seguinte: Wally, você estando no Brasil, há alguma iniciativa diplomática de países sul-americanos de se unirem para tratar exclusivamente da questão palestina? Pergunta do Francisco Brown para você. Há iniciativas desses países de rompimento com Israel, total ou parcial, e isso é bem-vindo. O Brasil mesmo já tomou iniciativas, por exemplo, de não enviar o seu embaixador para Israel, já faz um ano, bem como para Tel Aviv, bem como, por exemplo, tendo cancelado a aquisição dos obuseiros da Elbit Systems, a empresa israelense bélica, né, mais importante daquele enclave colonial, e a mais implicada no genocídio palestino, um valor de $1 bilhão de reais, dizendo, na aquisição, e mais 200 milhões no treinamento, assistência técnica, etc., 200 milhões de reais. Bem como não ratificou os 3 acordos de cooperação com Israel do governo passado. O presidente Lula não ratificou nem vai ratificar na área de segurança, na área de bélica e na área de tecnologia. Os 3 ramos do experimento genocida na Palestina. Mas o mais importante ao internauta não é nem se os países sul-americanos estão se mobilizando para alguma ação coletiva ou algum fórum coletivo, não. Havia uma conferência internacional convocada pela Arábia Saudita e pela França para discutir a questão palestina e lançar as bases de um processo de paz que leve ao Estado palestino e que levaria possivelmente ao reconhecimento do Estado da Palestina pela França, e isso desencadear o reconhecimento do Estado da Palestina pelos Estados europeus, que é o que falta para a totalidade do mundo reconhecer a Palestina como Estado, para além dos 151 países que reconhecem hoje. Não reconheceria os Estados Unidos e Israel, isso não importa. Então, esta conferência precisa ser adiada, porque no dia que ela começa o ataque ao Irã. Portanto, mais uma distração para impedir que isto aconteça. Então, você percebe um conjunto de ações encadeadas para impedir que soluções políticas e diplomáticas de reconstrução do território de Gaza aconteçam. Em março deste ano, a Liga Árabe se reuniu e refutou o plano do presidente estadunidense de plantão, Trump, de deslocar os palestinos para o Egito e a Jordânia e tornar aquilo um resort, e aprovaram um plano apresentado pelo Egito de reconstruir Gaza em 3 etapas para começar a partir daquele momento. O que aconteceu a partir daquele momento? Israel recusa e inventa outros óbices e começa a atacar de novo o território, bloqueia o território e impede a reconstrução. Então é isso que está em jogo.
Israel colocou na cabeça e passou a executar aquilo que o sionismo sempre executou. Cada ato sionista visa um objetivo, traçado no final dos 1800, que é tornar a Palestina sem palestinos, estrangeirizá-la para um determinado grupo definido por critério religioso, o judaico. É isso, é disso que nós temos que falar abertamente. Não há que se ter medo. Se Israel é um regime supremacista por critério judaico, sequestrando o judaísmo, humilhando as pessoas de fé e cultura judaica que nunca pensaram para si este tipo de nazistificação do judaísmo. É disso que está se tratando. Se não se discutir tal qual isto que nós estamos falando aqui, e, portanto, exigir o fim do regime israelense, o fim do sionismo, como houve o fim do nazismo sem que houvesse o fim da Alemanha, não se estará discutindo seriamente. Este é o problema, e, à luz da pergunta, o que eu trouxe explicita um pouco de como tem sido a ação para impedir ações que aconteceram já. A reunião da Liga Árabe, a conferência internacional que aconteceria em Nova York, na sede da ONU, convocada por Arábia Saudita e França, etc, etc, etc. Então, nós estamos diante de Israel insistindo com os Estados Unidos no extermínio da população palestina em Gaza. Acontecendo isso, eles irão para a Cisjordânia, que já há um processo em curso. E aí, depois disso, ou concomitantemente isso, o extermínio do restante da população palestina, que persiste no território tomado entre 47 e 51, apelidado Israel, que eles adoram de chamar de árabes israelenses. Não são árabes israelenses, são palestinos originários submetidos ao regime de apartheid, que se estende do rio ao mar e de Gaza à Galileia. Que nós dizemos Palestina livre do rio ao mar? Porque ela tem que ser livre do sionismo, do apartheid, do genocídio. Quantos estados haverá ali? Não importa, pode ter 700, mas não pode haver ofensa ao direito internacional. Ou, por acaso, se houvesse 2 estados na África do Sul, um deles poderia ser de apartheid? Não. Poderia haver 2 estados na Alemanha, um deles nazista? Não. Então é disso que se trata. É bem por aí. Polito, para a gente fechar, que daqui a pouco você vai pegar um voo de volta para cá, você está aqui no Rio de Janeiro, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas nem tanto, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ontem disse, aliás, na última quarta-feira, ele disse que o julgamento por corrupção contra o Benjamin Netanyahu deveria ser cancelado imediatamente, o julgamento que se dá em Israel, e pediu que o primeiro-ministro, em tempos de grande guerra, seja absolvido após o conflito com o Irã. Esse processo judicial contra o Netanyahu começou em maio de 2020 sob diversas acusações de irregularidades. Foi postergado diversas vezes. O Netanyahu solicitando adiamentos devido aos conflitos na faixa de Gaza e no Líbano, mas ele foi intimado novamente essa semana a participar de uma audiência. Abre aspas, essa caça às bruxas para um homem que se doou tanto é impensável para mim, fecha aspas, publicou Trump na plataforma Truth Social. Abre aspas novamente. O julgamento de Netanyahu deve ser cancelado imediatamente ou se deve conceder um indulto a um grande herói. Fecha aspas, acrescentou. Agora, o Trump quer interferir também na justiça de Israel, viu, o Netanyahu? Será que ele vai mandar bombardear a sede do judiciário israelense, Walid? Não vai interferir, ele interfere. Os Estados Unidos são donos de Israel. Não é o rabo que balança o cachorro, é o cachorro que balança o rabo. Então não há dúvida nenhuma de que o Trump já socorreu o poodle Israel, o poodle Netanyahu, quando há 3 dias da escaramuça iniciada contra o Irã, o Netanyahu começa a pedir que os Estados Unidos entrem em guerra, entre na guerra consigo. Claro que os Estados Unidos já estavam, mas ele pede a entrada direta, então ele pede socorro. E os Estados Unidos entram e socorrem, ou pelo menos mediatizaram alguma coisa com aquela ação. E agora entra de novo em socorro deste gabinete do Netanyahu. Agora, o mais importante nisso é outra coisa. A perfumaria dos crimes do Netanyahu lá em Israel, isso não importa. Isso não importa para a humanidade. O que importa para a humanidade é que ele está sendo julgado, o seu regime, por genocídio na Corte Internacional de Justiça.
E o que fizeram os Estados Unidos? Sancionaram, embargaram os juízes desta corte, assim como os do TPI, o Tribunal Penal Internacional, que emitiu uma ordem de prisão contra o Netanyahu. E quem é que está perseguindo estes dois tribunais garantidores do direito internacional, das resoluções da ONU e da Convenção de Genocídio, do genocídio e do Tratado de Roma? Quem? Ora, os Estados Unidos. Então, por que os Estados Unidos não vão interferir na perfumaria do seu quintal? É como o Trump pedir alguma coisa para Nova York ou para Los Angeles. O que é Israel? Israel é uma base estadunidense. Israel é apenas um depósito de armas administrado por gente genocida, aplicando as diretivas para o domínio global, na forma, claro, de domínio daquela região, dos Estados Unidos. Eu não vejo. Claro que é grave isso, claro que é uma barbaridade como notícia. Mas olhando no âmago, francamente, eu acho que o Netanyahu, o Trump está quase certo na intervenção dele. Ele está dizendo: olha, isso aqui é nossa casa, nesse galinheiro nós que temos que definir, não são as galinhas. Nós somos os donos do galinheiro, então vocês, galinhas, façam isso. É isso que o Trump está dizendo. É bem por aí mesmo. Olha, rapaz, não quero te atrasar não, viu, camarada? Eu quero, acima de tudo, te agradecer a tua presença aqui mais uma vez no Faixa Livre, que a gente possa manter esse diálogo por mais tempo aqui, trazendo informações a respeito desse processo genocidário que nós temos lá na Palestina e, acima de tudo, se mobilizando, todos nós, a gente precisa estar na mobilização para que isso se encerre, acima de tudo. A participação da sociedade civil é fundamental para interromper esse processo. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela tua mobilização, viu, Ali? Obrigado, Anderson. Faixa Livre, internautas. Bom final de semana para todos e todas e luta até a vitória. Todas as vitórias. Não é uma só, várias, todas. Um abraço. É isso, um grande abraço, até a próxima. Conversamos aqui com o Walid Rabah. O Walid Rabah, presidente da Federação Árabe Palestina no Brasil, a FEPAL, falando sobre esses números estarrecedores de 177 mil mortes promovidas pelo Estado sionista lá em Gaza. Fica até difícil, até fico meio engasgado na hora de falar isso, porque é um negócio inacreditável diante do que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, o que a gente tem informado, relatado aqui no nosso programa.